Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz Felipe. Minha dupla era o Davi Thiago. E a gente veio aqui hoje falar um pouquinho sobre como foi o nosso processo, né, de desenvolvimento desse primeiro projeto, né, que foi de classificação de imagens histológicas, certo? Falando sobre um pouco dos datasets que a gente usou. No caso, os dois que a gente usou. Foi o primeiro, o dataset de displasia. E aí a gente tinha nesse dataset duas classes que era pra gente usar. Com imagem. A primeira classe era tecidos saudáveis, ou seja, tecidos que não tinham displasia, e a outra classe eram tecidos que possuíam displasia no estado de displasia severa. Esse dataset a gente contou com 456 amostras, e a divisão que nos foi proposta para ser feita foi, na parte do treinamento, 70% dessas imagens seriam para treinamento, e dentro desses 70%, 80% seriam propriamente para a parte de treinamento, e 20% seria para a validação. Já os outros 30% ficariam para fazer o teste do modelo, certo? Esse é o nosso primeiro dataset que a gente usou. O segundo dataset era um dataset um pouco mais complexo, contendo agora 3 classes. Sendo essas classes imagens histológicas de adenocarcinomas moderadamente diferenciados, carcinomas de células escamosas e tecidos pulmonares normais. Ou seja, nesse dataset, como eu disse, são 3 classes. Esse com um pouco mais de amostras, sendo 691 amostras. Novamente, a mesma divisão de, né, treinamento, validação e teste. 70% para treinamento, desses 70%, 80% para treinamento e 20% para validação. E os outros 30% para o teste. Para o nosso grupo ficaram, no caso, designadas as seguintes arquiteturas: ResNet 18, ResNet 34 e MobileNet V3 Small. Vale aqui a pena um pouco, antes da gente entrar nos resultados, falar um pouco sobre essas diferentes arquiteturas. As arquiteturas ResNet e ResNet 34 são arquiteturas um pouco mais complexas comparado com a MobileNet V3. Qual que é a grande vantagem da MobileNet V3? É que ela é uma arquitetura mais leve, então o tempo de processamento dela é bem menor do tempo de treinamento dela e tudo mais de fazer ela rodar, é bem menor se comparado com a ResNet 18 e 34. Tanto que, quando a gente for ler um pouco do hardware, eu vou destacar isso que quando a gente for mexer, por exemplo, com a ResNet 34, o tempo que a gente levou para rodar o código, né, esperar o código terminar, tudo mais, foi bem maior do que isso comparado tanto com a ResNet 18 quanto com a MobileNet. E basicamente, a ResNet 18 e 34, o que elas mudam uma da outra? É a profundidade, né? A ResNet 34 é uma rede mais profunda do que a ResNet 18, ou seja, vamos dizer que ela é mais complexa do que a ResNet 18, mais potente, vamos dizer assim, né, se posso usar essa palavra. E a MobileNet V3 é uma rede um pouco mais simples, e por isso torna ela mais leve. Os nossos treinamentos, né, que no caso foram mesmo para todos os grupos, né, vamos passar aqui um pouquinho por eles. O primeiro foi o from scratch, ou seja, todos os pesos do zero, sem usar os pesos pré-treinados das arquiteturas. O PTFC, que no caso era você pega o modelo pré-treinado, mas você congela ele todo e treina somente a saída, o output layer do modelo. Na terceira, que é o pré-treinado com o último bloco, mais a camada de saída, a camada final, no caso, você usa o modelo pré-treinado, mas você descongela apenas a última camada, antes da camada de saída, e a camada de saída. O resto você permanece ela congelada. E a última, né, que é o pré-treinado, todas as camadas, você pega os pesos pré-treinados e você deixa todas as camadas congeladas. Então você vai fazer ajuste fino ali, o que a gente chama de fine tuning, né, em todas as camadas da nossa rede. Também fazemos uso do augmentation, né, nas redes, com esse augmentation. E quais foram essa forma de augmentation que a gente usou? O Render Resize Cropped, que basicamente pega uma parte dessa imagem e recorta ela e usa esse recorte para fazer uma análise, ajuda a rede a ver detalhes importantes e tudo mais. O Render Horizontal Flip, que é basicamente esse parâmetro faz com que tenha 50% de chance de você inverter a imagem, ou seja, você pegar a imagem e inverter ela da esquerda para a direita para a esquerda.
que basicamente ajuda o modelo a ver que não importa, né, a direção que está, vai continuar sendo ali ou um tecido saudável, ou um tecido com os e tudo mais. O Color Jitter, que adiciona filtros aleatórios, alguns filtros na imagem, como por exemplo opacidade, como por exemplo sombra e tudo mais, obscurecer essa imagem. O Render Rotation, que pode mudar até de menos 10 graus até mais 10 graus a rotação da imagem. Então você pode dar uma leve girada nessa imagem aí. E o Render Erasing, que basicamente você pega uma parte dessa imagem e apaga ela, coloca pesos aleatórios, ou, por exemplo, você pode colocar também a média desses pesos nessa parte que você apagou. Qual foi a nossa metodologia? E configurações e parâmetros que usamos. O Learning Rate testamos tanto com 0,001, tanto com 0,001. 0,001, isso. Como backside, a gente usou o padrão que já estava sendo usado nos módulos anteriores, que foi de 32. Épocas, nós fixamos em 50 épocas, né? Até por uma imitação de hardware. Então, a gente, como estava especificado, a gente pegou e limitou para 50 épocas nosso treinamento. E o otimizador que a gente usou foi o Adam, que também era o otimizador que a gente já vinha usando nas últimas tarefas. Chegando agora falar um pouco do nosso hardware. Eu estava fazendo uso de um notebook, né, com um processador Intel i7 e uma placa de vídeo RTX 3050, o que facilitou bastante para mim fazer os testes das redes e tudo mais, porque com a placa de vídeo ficou bem mais rápido fazer esses testes, ficou bem mais rápido rodar essa rede e tudo mais, então foi uma coisa que ajudou bastante. Enquanto isso, o meu colega Davi, ele pegou e fez uso do Google Colab, né, que é a ferramenta que foi muito boa para a gente fazer o projeto, mas tem a limitação, né? Tem a limitação o tempo que você usa, tem a limitação também da velocidade que está disponível para você usar na plataforma e tudo mais. Então, isso aí, principalmente quando a gente foi passar ali para ResNet 34, o tempo de carregamento, o tempo de rodar o código ficou ali cerca de 1 hora mais ou menos, assim, para fazer todo o treinamento. Vamos falar aqui agora um pouco do resultado que a gente obteve mesmo, né? Vamos primeiro falar do primeiro dataset, que era o dataset com duas classes, que era o dataset de displasia epitelial oral. Aqui vale destacar que a ResNet 18 e a ResNet 34 possuíram resultados excelentes. O que se deve a isso? Principalmente a elas têm modelos bem complexos, tanto que vamos dizer que usar essas duas arquiteturas para esse dataset foi como tentar matar mosca de espingarda, porque meio que elas são muito grandes, muito complexas, principalmente a ResNet 34, e a gente está colocando essa uma tarefa relativamente simples, que era basicamente basicamente classificar entre um tecido saudável e um tecido com lesão grave. Ou seja, tinha uma grande diferença entre as duas, então foi assim como eu tinha dito, são muito potentes e a gente usou um dataset simples. A gente pode observar aqui o que teve menor taxa de sucesso dentre todos os protocolos de treinamento foi o treinamento dos pesos zero, né? E vale a pena falar também que usando a MobileNet, a gente obteve muito overfit. Então, como vocês podem ver aqui, ó, esse primeiro gráfico que tem aqui, esse primeiro gráfico é da MobileNet. A gente pode ver então que ele no treinamento foi muito alta a acurácia da MobileNet, mas quando a gente passou ali para validação, se manteve ali muito baixo o acerto da MobileNet. Isso foi observado principalmente na MobileNet, enquanto na ResNet 1834 a gente observou que tanto no treinamento quanto na validação e também no teste, os resultados permaneceram muito consistentes ali na casa de uns 90% de acerto. Enquanto no MobileNet a gente obteve esses dados. Aqui também eu trouxe a pequena média do desempenho de cada uma das redes, né? Então a ResNet 18 obteve uma porcentagem de 98%, a ResNet 34 obteve 95% e a MobileNet obteve 80%, certo? Isso aqui então foram os resultados que a gente obteve para o primeiro dataset, que era o displasia epitelial oral. Vale a pena falar também que a gente também testou com esse augmentation. Com o augmentation, a gente observou também que a MobileNet teve um pouco menos foram um pouco mais consistentes seus dados, foi um pouco mais consistentes seus resultados, no caso,
Reduziu um pouco do overfit, mas ainda assim teve bastante overfit se comparado com a Resident 18 e 34. Agora, o dataset de pulmão. Esse dataset era um pouco mais complexo. Uma coisa que eu. Deixa eu voltar aqui rapidinho no primeiro dataset. Os resultados que a gente obteve nesse dataset foram que a Reset 18 se saiu melhor do que a Reset 34. Pesquisando um pouco disso, porque a Reset 34, ela, vamos dizer assim, ela é mais potente que a Reset 18. Então, era de se esperar que a Reset 34 obtivesse resultados melhores que a Reset 18, mas não foi o que aconteceu. Tanto que, se for ver aqui, ó, a acurácia da Reset 18 ficou maior do que a da Reset 34. Pesquisando um pouco sobre isso, o que a gente chegou de conclusão foi que, basicamente, como a Reset 34 é muito mais complexa, e a gente está colocando ela para fazer um problema simples, então ela teve. Ela não conseguiu usar toda a capacidade dela para poder resolver esse problema, o que gerou aí, fazendo com que ela não tivesse resultados iguais da ResNet 18, por exemplo. Passando agora para o dataset pulmão, como eu havia dito, é um dataset mais complexo. Nesse dataset aqui, o que a gente já tinha observado no dataset anterior, que era a MobileNet ter um desempenho menor, aqui ficou ainda mais acentuado. Aqui, realmente, a MobileNet teve um resultado baixíssimo se comparado com as duas ResNets. Tanto que, se a gente for olhar aqui na média, ficou em 61%. Isso melhorou, e essa porcentagem só foi jogada para esse patamar, porque quando a gente pegou e descongelou todas as camadas, e a gente pré-treinou, a gente usou o protocolo de treinamento de pegar os pesos pré-treinados e depois descongelar todas as camadas. Isso fez com que a porcentagem dela melhorasse bastante, mas ainda assim, quando a gente pegar e fazer ali a média com os protocolos de treinamento, a gente via que ainda assim o desempenho dela não chegou perto das outras duas arquiteturas. Enquanto que, novamente, a gente viu que a ResNet 18 teve uma porcentagem de acerto maior do que a ResNet 34. E, novamente, o protocolo teve menor desempenho, teve menor taxa de sucesso. Foi o que você pegava e treinava os pesos zero, teve maior taxa de acerto, foi o que você pegava os pesos pré-treinados e depois descongelava todas as camadas e ajustava, fazia o fine-tuning nessas camadas. O que a gente chegou de conclusão? Que a MobileNet foi menos assertiva que as outras arquiteturas. Como foi mostrado ali claramente nos dados que a gente obteve, a MobileNet, por ser uma rede mais simples, uma rede mais leve, feita para ser mais leve, ela não conseguiu acompanhar as outras arquiteturas no que se diz respeito à assertividade na hora de fazer ali a sua decisão, de falar, de dizer ali o que uma imagem era e o que uma imagem não era, certo? Então, foi essa a primeira conclusão que a gente tirou assim, de uma primeiro momento. Um dataset mais simples trouxe resultados mais homogêneos. O que isso quer dizer? Quando a gente pegou o dataset do pulmão, que era com 3 classes, os resultados variavam bastante. Enquanto no dataset da displasia oral, os resultados foram bem mais consistentes, não teve tanta variação no gráfico, certo? A gente percebeu também que para esses dois datasets, a ResNet 18 se saiu melhor que a ResNet 34. Voltando àquele tópico que eu havia falado, que provavelmente se deve a Resident Evil 4 ser muito complexa e a gente está passando por ela um problema muito simples, o que fez com que ela não conseguisse ali usar todo o seu potencial para poder resolver esse problema. E outra conclusão que a gente tirou também foi que modelos pré-treinados se saíram bem melhor do que os modelos que foram treinados do zero em relação aos seus pesos, né? E quais foram os principais desafios? A alimentação do hardware, como eu havia falado, o meu colega, ele teve que fazer uso do Colab, que Colab demora mais, tudo mais, você não tem acesso, para você ter acesso a um processamento maior, você tem que pagar e tudo mais, então demora mais, então era mais difícil você fazer esse treinamento aí das redes, da rede de forma rápida, né? Overfit a gente observou bastante, como eu havia dito, principalmente na MobileNet. E a gente tentou resolver ali de uma sorte, tentou aplicar, por exemplo, o dropout, então a gente usou também dropout nas nossas redes para reduzir também o uso do overfitting, e também o conjunto de dados reduzidos que, por exemplo, fez com que uma arquitetura mais complexa como a ResNet 34, a gente às vezes não conseguisse explorar todo o potencial que ela tem com os datasets, certo? Outras partes, nós ficamos
com outros modelos, né, a serem treinados. Aqui é só um slide de apresentação. Agora, escrevendo um pouco os dados, nós usamos os mesmos datasets, né, de displasia e de imagens de tecidos do pulmão, e nós utilizamos uma função aqui para pegar das pastas do próprio Drive, porque nós escolhemos, em vez de baixar dentro do Colab, salvar as pastas no Drive e do Colab acessar esse Drive, que foi mais fácil de fazer a manipulação dos dados. E essa função aqui era só para poder pegar as imagens que estão lá no Drive e trazer para dentro de uma lista para o modelo conseguir treinar nessa lista. Sobre a divisão dos dados, a gente fez, igual vocês pediram, que é 70% para treinamento e 30% para o teste. E aí tem a função que a gente usou, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas tá aí. E dentro dos dados de treinamento, a gente também dividiu para 80% de treinamento e 20% de validação. Isso, as arquiteturas que a gente usou foram o VGG13, VGG19 e o SqueezeNet. Os mesmos modos de treinamento, né, que o outro grupo explicou, para não ficar muito grande a apresentação, só colocando eles aqui. O Data Augmentation que nós usamos, primeiro fizemos um resize para depois fazer o crop, para melhorar aí quais são as porções da imagem que vão ser cortadas ali, né? Então, primeiro diminuindo para depois cortar. E também fizemos o horizontal flip, color JIT, alguns parâmetros aqui de contraste, saturação, random rotation e o erasing também de 30% de probabilidade. Aí, aqui foi onde nós usamos, né, as transformações, nós fizemos apenas pro treinamento, não pro teste. Aí tem a função da arquitetura, que ela ajudou a gerar os testes, porque era só usar essa função para carregar o modelo certinho. Isso, para definir qual modelo que seria, para fazer o congelamento. E aí a gente decidiu colocar as escrituras, imprimir as escrituras de cada rede, então dá para ver que a rede de 13 ela tem 10 camadas convolucionais e 10 camadas de classificação, que é linear aí. E a VGG19 ela tem 16 camadas convolucionais e 10 também da classificação. O SqueezeNet ele é um pouco diferente. Ele tem, se eu não me engano, 8 camadas Fire, que é uma camada diferente. E na classificação ele tem uma camada convolucional. Na classificação. Isso, ela tem uma camada no começo, né, de convolução e uma no final. E no meio são essas fires que primeiro fazem uma compressão da imagem, depois um aumento dessa imagem, né, uma expansão da imagem. E aí ela tem bem menos parâmetros, ela é bem menor. E a metodologia a gente usou como configurações de treinamento épocas 50. O learning rate a gente tinha testado com ele maior um pouco, mas a gente viu que não estava funcionando, tipo, não estava convergindo os dados, então a gente diminuiu. A gente usou o Colab e foi meio difícil um pouco testar outras coisas, assim, então o nosso foco maior foi rodar tudo e aí analisar se o que a gente fez deu certo ou não. Porque se fosse para rodar
vários e vários testes, a gente ia precisar criar vários e-mails, várias coisas. Aí, Isso. sobre métrica, você pode falar. Não, é só porque nós tentamos utilizar o computador que tá lá na UFO, né? Só que já tava rodando no Colab, aí tava no meio do que tava rodando, aí a gente, como terminou de rodar, achamos melhor continuar com os resultados do Colab mesmo. Uhum. E o métricas a gente usou o que foi pedido também, que é o RAST, o SU Store e a matriz de conclusão. E funções de perda a gente usou cross e crop e loss. E é isso. Aí aqui Aí, é só. Pode falar. não pode falar, já falei demais. Aqui é como nós deixamos a função para treinamento para cada modelo específico, então ele recebe o modelo, ali o que vai treinar, o que vai validar e o que vai testar, e aí ele já tem o loop aqui de treinamento, e aí depois o loop de aqui a fase de validação, a fase de teste, e aqui já calcula para cada modelo a sua acurácia, o F1 score dele, e a matriz de confusão. E tudo isso a gente já salva no próprio Drive mesmo. No final gerou umas pastinhas no Drive com todas as imagens. E aí a gente usou aqui uma função, dá para ver uma função, umas funções para gerar essas matrizes de confusão, essas métricas, tudo isso vai ser explicado. E essa é outra função que é para rodar tudo, tipo, todos os modos de um dataset e gerar os treinamentos, a validação e os resultados para cada modelo e para cada modo de treinamento. E também é bem parecida com a outra e usa a outra dentro. Usa aqui no Run Experiment. E E aí aí treina. também já gera os resultados ao longo do drive também. Isso já gera o CSV também. E aí coloca todos os modos, né, que serão treinados, para já passar aqui dentro e chamar. Todos para um dataset, todos para um dataset. Esses aqui é só o que foi para poder gerar as imagens, os gráficos. Pode passar mais rápido, né? Para calcular a complexidade do modelo, para comparar em quantidade de parâmetros e os seus GFLOPS, né, que são gigas de operações de ponto flutuante. E aí a gente usa o Get Model Complexity para pegar essas informações e aí faz um gráfico de barras com esses dois comparativos, né, de parâmetros e GFLOP, sem levar em consideração o modo de treinamento, só para a gente ter ideia de como são as arquiteturas, a diferença das arquiteturas. Isso aqui é que está lá dentro da função de treinamento, que aí mostra o uso dessas funções que eu mostrei. Aí, esses já são os resultados de SU Store. Primeiro é o do pulmonar e depois é o da displasia oral. E já dá pra ver que o pulmonar ele foi um pouco pior e não funcionou em alguns momentos. E o da displasia oral ele funcionou relativamente bem, mas vai dar pra ver em outros gráficos e o aumento de dados ele não necessariamente melhorou os modelos. Pode passar. É que, por exemplo, com aumento, sem aumento é o mesmo modelo, VGG19FS, e esse aqui seria com aumento, esse sem aumento, e com aumento deu uma decaída boa. Então, não é necessariamente muito bom. Depende da como ele é aplicado, né? E eu acho que a gente, como não, a gente não teve
a gente usou colada e não dava para testar muitas coisas, assim. Então, a gente só rodou uma vez. Esse daí é os dos parâmetros dos G-flops. Eu até hoje não sei como pronuncia isso, mas eu acho que é assim. E dá pra ver que a Spreadnight ela tem muito menos parâmetros e a capacidade computacional dela é muito menor por causa disso. Mas como a gente vai poder ver, ela não perde tanto em relação ao desempenho para as outras duas. Ela tá sempre, tipo, bem perto das outras duas. E a VGG19, ela é mais profunda, porque ela tem mais camadas, então ela demora mais para rodar e a complexidade dela é maior. Isso. E não é zero, é só porque tá em milhões, então é perto de 1 milhão, então ela fica bem pequenininha. E aí é o resultado, e é a tabela, e primeiro o displasia é displasia oral. E aí dá para ver que em alguns casos o aumento de dados ele piora um pouco a tolerância. Então, é das limitações do nosso projeto foi essa, que talvez as transformações que a gente fez não funcionou para o tipo de imagem. Então, uma melhoria seria testar outras transformações. Se quiser falar, Luana, eu Aqui é demais de novo. Não, aqui é os resultados do CSV com o tempo. Esse aqui dá para ver aqui no slide anterior que todos estão no mesmo CSV. A gente só cortou. Então aqui a primeira é a acurácia e o segundo aqui é o F-score. Então aqui dá para ver também em casos em que sem o augmentation, com augmentation não teve tanta melhora assim. Aqui, esse exemplo aqui é do VGG19. From scratch, sem augmentation, 0,67 de acurácia. Com augmentation, 0,49. Então, deu uma quedinha boa aí. Não foi muito, não se encaixou muito bem com os dados de entrada, né? A augmentation. E aí, o melhor resultado é a displasia oral, que foi o from scratch com augmentation, mas não o. Apesar desse ter sido melhor, a gente percebeu que nas ele ia crescendo, assim. Bom, e quando a gente foi generalizando e depois foi usando os pesos das redes, os resultados tenderam a melhorar. Mas esse daí ainda foi o melhor, o front splash. Exato. Melhor do que pré-treinado nesse caso, né? E aqui dá pra ver, né, que a diagonal principal tá bem preenchida e os demais houve poucos erros aí, né, nesse caso. E aqui o resultado também é o melhor. Nós pegamos os melhores resultados porque geraram muitas curvas de aprendizado, muitas matrizes, e a gente quis mostrar só os melhores, porque senão ia ficar muitos slides aqui. E aí, esse foi o melhor para o caso de imagens pulmonares, que foi pré-treinado, podendo treinar toda a rede, e teve essas curvas bem malucas de aprendizado. E a diagonal aqui, também com poucos fora da diagonal. Esse aqui, você quer falar? Eu posso falar. Você falar essa próxima. Que também tivemos casos de overfitting, e que esse exemplo aqui ficou bem nítido, porque a perda no treinamento foi decaindo, enquanto a perda na validação só aumentava. Então,
E foi no VGG19, podendo treinar a última camada e a camada de classificação, sem augmentation, teve esse resultado na curva de aprendizado. E, como eu disse aqui em cima, a treino loss continua diminuindo, se aproximando de zero, e esse aqui aumentando, mostrando que ocorreu overfitting, né? Ou seja, no treinamento ele vai tendo uma boa acurácia, mas na validação a acurácia fica ali próximo do 85, enquanto ele tá muito focado no que ele tá aprendendo, né? Ele abraçou o que ele tá aprendendo, não consegue fazer outras coisas. Aqui, pode falar. O aumento de dados não necessariamente melhora o desempenho, mas tipo, o aumento de dados a gente quer dizer as transformações, assim, porque a gente escolheu fazer, e não necessariamente o aumento de dados, em teoria, ele melhora, mas aí a gente precisa ter muito cuidado para fazer um sentido com o dataset. Então, é necessário muita análise e não só colocar valores lá e esperar que vai melhorar. Aí tem um exemplo que com o aumento de dados foi pior do que sem o aumento de dados. Que são outras limitações que nós percebemos, né? Além da limitação do hardware, e essas aqui foram outras, porque a normalização que a gente usou, que foi a passada, foram a média desvio padrão que é aplicado à ImageNet. Só que nas imagens médicas, às vezes, os pixels podem estar distribuídos de forma diferente do que nas imagens de fotos convencionais, né? Então, o modelo pode receber esses valores de uma faixa que não seria a melhor possível. Então, a normalização pode não ter sido a melhor possível. E também essa redução no tamanho da imagem é uma limitação do modelo, porque ele só recebe imagens de tamanho dos 224 por 224. Logo, tem que reduzir, comprimir essa imagem, e isso pode resultar, como eu coloquei aqui, em perdas de informações críticas para o diagnóstico, né, esse corte nessa imagem. E uma limitação para os modelos foi o caso deles não lidarem muito bem com as classes desbalanceadas, que foi a classe dos pulmões, né? Não lidou muito bem com isso. A gente teve que usar o Stratify, teve que usar aquela outra função lá para o split, em vez do random split, que seria o que estávamos usando antes. Só que ele não treinou muito bem. Tanto que nós vimos lá no F1 score do pulmão, que eu posso voltar aqui, que ele não foi tão melhor quanto esse daqui, porque esse era desbalanceado, né, do pulmão. Essas foram outras limitações que a gente percebeu. E as conclusões que a gente já falou antes, assim, que o número de parâmetros não diz o desempenho, o aumento de dados não necessariamente melhora o desempenho, e é preciso ter cuidado com a divisão da classe de desbalanceado durante o treinamento, verificação e teste. Porque, por exemplo, ter uma classe desbalanceada durante o treinamento pode ocorrer de não ter dados de uma classe e no teste tem. Então ela não vai saber reconhecer a classe. Boa tarde para todo mundo. Eu vou apresentar o trabalho aqui. Como é só 10 minutos, né? Aí Gustavo e eu combinamos de um só apresentar para ficar mais simples, né? Dinâmico também. Mas assim, ele participou também, não foi só eu, não. A gente fez esse sumário certinho, com a descrição, com os fatores, a metodologia, os principais resultados, e tem conclusões e limitações. Eu vou passar mais rápido nesse início, porque é a mesma coisa de todo mundo. A gente fez esses 2 datasets, o oral epitelial, o do pulmão. A gente normalizou com o tamanho dos pixels, com o padrão da ImageNet, que a Luana comentou, né, que não é o padrão dessas redes, né, que podia ser diferente, a média e tal. Fizemos o treinamento com 70% dos dados, os testes com 30%,
e fixamos a CID 42 para conseguir reproduzir de novo o teste. Os fatores experimentais. Aqui. A gente fez com as redes EficienteNet, EficienteNet V2 e a MobileNet V2. A gente fez from scratch, a gente fez com a última camada descongelada, com as duas últimas e com ela toda descongelada. A gente fez sem argumentação, com argumentação e um tópico especial para o caso do pulmão, do dataset do pulmão, que a gente fez um aumento de dados diferente. A gente vai justificar mais para frente, mas ele estava muito agressivo. A gente fez uma argumentação um pouquinho diferente para ele. Aqui na metodologia. A gente deixou a taxa de aprendizado com 0,01. A gente até tentou fazer uma taxa de aprendizado menor um pouco, como as meninas fizeram, só que deu resultados piores. Então a gente voltou novamente para o padrão. Batch size 32, 50 épocas, mas que isso não estava sendo viável no Colab. O otimizador padrão, né? O cross entropy e a GPU do Colab, a Tesla V100, e o do nosso Salvador Gustavo, que disponibilizou o laptop dele para fazer também com a 3050. Aí a gente tem essas métricas, né? Que a gente fez com a Curácia, a gente fez com o F1, a gente fez matriz de confusão, a gente tem as curvas de aprendizado também, mas a gente vai mostrar mais pra frente. Primeiramente, a gente mostrou aqui os principais resultados. Os parâmetros das redes, né? A Eficiente V2, que a gente consegue ver que tem muito mais parâmetros do que as outras redes. Tem mais de 20 milhões. A EficienteNet é a primeira e a Mobile tem muito menos. A primeira tem 5 milhões, a outra tem por volta de 4. E isso reflete também no GFLops, né? Tem quase 3 bilhões, né, de GFLops. A EficienteNet V2 e as outras é bem mais barato de treinar, né? A gente tem o F1 Score das três redes, nos dois modelos. A gente consegue ver que o treino foi muito bom, foi bem distribuído na maioria das arquiteturas. Alguns casos especiais que ficaram ruins, como do dataset do pulmão, a EficienteNet V2 from scratch teve um desempenho bem ruinzinho, principalmente com a argumentação nova, inclusive. Se a gente deixasse a argumentação primeira, né, a original que a gente fez junto da oral, o resultado era péssimo. Tava tudo próximo ali do 0.2, então tava bem ruim. A gente não colocou imagem, mas está salvo que a gente pode compartilhar em outro momento, nas nossas conclusões. A gente percebeu que o desempenho delas é semelhante, como a gente pode ver aqui pelo F1 Score. Tem muito mais parâmetros, ela teria potencial, né, de fazer um trabalho muito melhor, mas é muito parecido com o do EficienteNet B0 ou até da MobileNet, que é muito mais levinha. Se a gente olhar bem, são resultados parecidos na maioria dos casos. No caso do dataset dos pulmões, como os dois outros grupos comentaram, o aprendizado é mais complexo mesmo, os resultados tendem a ser um pouquinho menores, mas foram ruins em igualdade entre todas as arquiteturas, basicamente. A gente percebeu que treinar do zero é bem mais custoso do que treinar uma rede que já estava pré-treinada. Como a gente pode ver aqui no pulmonar, no mais à esquerda, a EficienteNet V0 from scratch é bem baixinha, mas se a gente começa a treinar todos, já cresce muito mais rápido. Ela alcança quase 1, ali no 0.9. Então, é um treino muito mais caro, muito mais custoso, mas que vale a pena, né? Muito mais que a gente investindo com esses tipos de CAD, né? No caso de câncer, é muita responsabilidade, então um treino mais complexo vale a pena. As nossas limitações. Treinar a EficienteNet V2, em especial, foi muito difícil, porque a gente colocava para rodar no Colab e o Colab caía, dava timeout. Aí criava outra conta, colocava lá e acabava a GPU. Então, testou bastante nossa paciência, mas conseguimos fazer funcionar. Temos em questão de overfitting. A maioria do overfit aconteceu
No dataset dos pulmões, a gente não conseguiu perceber nenhum overfitting no dataset das células bucais. Aqui a gente tem exemplos, né? Aqui do lado. Ficou, né, o loss cai bastante, sobe bastante, mas a rede fica doida durante a validação. Uma hora vai bem, outra vai mal. Ela estava realmente chutando, ela não estava conseguindo aprender muito bem nesses casos. E interessante redes que tinham mais potencial, né? Que tinham mais parâmetros e os G-flops maiores. Que foram a EficientNet B0 e a EficientNet V2. As mais custosas, com mais parâmetros, foram as que apresentaram os gráficos mais... A gente tinha as limitações de dados. Os datasets eram pequenos, né? A gente acredita que se fossem maiores, o resultado poderia ser melhor. E a nossa sugestão para os próximos, né, para uma próxima aplicação seria tomar um cuidado especial com o aumento de dados. Porque mesmo reduzindo os dados, a gente tomando cuidado, fazendo uns testezinhos em paralelo, que não subimos para o GitHub, a gente testou algumas argumentações para o dataset das células pulmonares. O que a gente está usando atualmente é isso que está aqui, o que deu melhores resultados, mas deu bastante trabalho para achar uma argumentação que funcionasse bem. Então é algo que a gente acredita que tem que tomar um cuidado especial. Aqui é o nosso planilha de resultados. A gente consegue ver que tem alguns muito bem, inclusive sem argumentação, não tem argumentação, ou seja, treinou com a ideia seria que generalizasse menos, né? É uma rede leve, alcançou 100% F1 de 1, então é um treino bem bom. Daniel, acho que não está projetando, Foi? não está passando o slide. Parou naquele que você falou das limitações, aí você falou que tinha uma tabela agora, acho que era isso. Aí, agora veio, Vixe. agora veio. Foi? Agora sim. Foi. Ai que vergonha. Tá bom. Foi? Tá aí ainda? Feito. Está aparecendo agora. Tá bom. A Mobile Net V2, que é a rede mais simples, né? Ela sem argumentação, treinando tudo, né? Teve o curso de treinar tudo, mas ainda é um custo mais baixo, por ser uma rede leve. Alcançou 100% e o F1 bem alto. Então, é algo que é muito bom. A gente tem outros resultados aqui interessantes, mas são muitos resultados. Então, a gente acredita que... Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que eu gostaria, acho que eu, como Domingos, dar os parabéns a todos pelo amadurecimento e a familiarização que vocês adquiriram com toda essa área.